Fala rapaziada, tudo certo por aqui? Tudo lindo, maravilhoso. Tô até um pouco sem voz, me perdoe se minha voz estiver ruim. Cheguei agora há pouco de São Januário, são 7h30. Graças a Deus consegui chegar rápido, geralmente eu demoro mais. E olha que eu esperei bastante lá dentro para poder sair. Enfim, falamos ao vivo. Vasco venceu o Grêmio hoje em São Januário por 2-1. Gols de Cuiabano. Eu vi Cuiabano. Disseram que foi Thiago Mendes, que a bola desvia nele, não sei. E DVD, num jogo que o Vasco, entre aspas, matou no primeiro tempo. Enfim, não tem nada anotado aqui. Eu estava lá em São Januário. Se eu ver alguma coisa diferente de vocês, me perdoem. Vou falar do que eu vi, do que eu presenciei lá. E lembrando que quem está no estádio vê um jogo diferente de quem está na televisão. Então, se eu, sei lá, achar que algum jogador jogou bem e outro jogou mal, vocês me perdoem se vocês tiverem uma opinião diferente da minha, porque no estádio realmente é tudo muito diferente. Para quem me enxerga assim no estádio, quem costuma ir sabe um pouco disso. Bom, já peço encarecidamente para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentar aqui o jogo comigo, que se você assistiu o jogo, o que vocês acharam da partida. E mais um jogo que Renato Gaúcho não perde no comando do Vasco. Renato Gaúcho está com tesão. Ele falou que estava com tesão, então tá acontecendo. O Vasco chega, acho que quarta partida sem perder. Com o Renato Gaúcho, 3 vitórias e um empate, é isso? Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Grêmio. 4 jogos, 3 vitórias, um empate, uma sequência assim. Que, cara, se a gente parasse para pensar antes do Renato, não pensa nem no Diniz. Se fosse qualquer outro treinador, a gente pensaria assim: caraca, a gente tá perdido. É o Palmeiras, líder do campeonato. É o Cruzeiro, que apesar do Tite, é uma boa equipe, na minha visão. É um Fluminense que é um bom time, é um time que joga bola, apesar de ser clássico, clássico é clássico. E um Grêmio que eu acho, particularmente, eu também um bom time. Tem boas peças, tem o William, tem o TT, tem o Carlos Vinícius, que, cara, que gol que esse Carlos Vinícius fez hoje, um gol totalmente sem ângulo. Ele consegue meter no cantinho, a gente vai falar desse gol. Tem o Arthur que orquestra o time. Tudo passa por o Arthur, cara. Não tinha uma jogada do Grêmio perigosa que não passasse pelo pé do Arthur, que começa a construção lá. Acho que uma coisa. Eu não quero saber do Grêmio, não, tá? Tô nem aí pro Grêmio. Mas uma coisa que, se o Grêmio tivesse, o Grêmio poderia estocar o Vasco hoje, era um camisa 10. Inclusive, o William entrou nessa função ali em determinado momento, mas o Vasco já estava totalmente recuado. Mas enquanto o jogo tava ali morno, o Grêmio achou muito passe entre linhas do Vasco, muito passe. O Thiago Mendes dá o bote lá em cima, e o Arthur sempre achava essa bola no meio e um buraco do nada, enfim. Se o Grêmio tivesse um 10 ali, a gente com certeza poderia ter sido estocado, mas veio ter sido prejudicado. Pelas pontas, o Vasco eu acho que fez um bom jogo, marcou bem. Apesar de eu, na minha opinião, achar que os laterais às vezes deixavam a bola ser cruzada para a área. Mas, pô, o TT é um bom jogador. O Cuiabá não deixou o TT se crescer no lado dele. O Pumita, depois que o Paulo Henrique saiu, também nada aconteceu no lado dele. Teve um cruzamento que ele deixou ali. E, cara, deixar cruzamento. Pô, teve um cruzamento que o cara cruzou, passou por todo mundo. O cara do Grêmio sozinho dentro da área, não sei quem foi. Perde o gol dentro da área. Então, assim. Deu ruim aqui na minha lâmpada. O Grêmio teve chances também. Mas, assim, nada perigoso. Acho que o Léo Jardim não fez nenhuma defesa. Não tô lembrando de nenhuma defesa do Léo Jardim aqui. Ô, Lâmpada, vamos lá, me ajuda. Não lembro de nenhuma defesa do Léo Jardim aqui. Então, acho que o Vasco conseguiu neutralizar bem o Grêmio. Defendeu bem de certa maneira. O Robert Renan, infelizmente, ele tenta sempre dar essa finta a mais. Porra, Robert Renan, tu é zagueiro, meu amigo. Eu admiro tua habilidade. Tu é bom, de verdade. Tu é bom com a bola no pé. Mas, filho, tu é zagueiro dentro da tua área. Tu tem dois caras no cangote, tu tenta driblar, o Cuiabano é foda. O Cuiabano ainda tenta rasgar a bola, consegue rasgar a bola. O Vasco é tão azarado que a bola cai no pé do artilheiro do Grêmio, que consegue todo chutar. Chutou a bola no cantinho, o Jardim, na minha visão, tirou um pouquinho do Léo Jardim, esquece, é gol, com todo respeito. Mas, enfim, o Vasco que veio a campo com. Vou de cabeça aqui, hein? Léo Jardim, PH, Saldívia, Robert Renan, Cuiabano, Hugo Moura, Tietê, Thiago Mendes, Nuno Moreira, DVD e Andrés Gomes. Eu queria dar destaque aos dois atacantes, Andrés Gomes e o DVD. Boa partida dos dois.
Bola chegava no contra-ataque, era difícil pro Grêmio, tava sendo um Deus nos acuda pro Grêmio. O DVD, enquanto. O DVD tava bem até o gol. Acho que depois do gol, o DVD assim. Já fiz minha parte, tô tranquilo. Tudo que acontecer aqui tá suave, não tô nem aí pra nada. Eu vejo que o DVD desliga do jogo às vezes. Eu acho que ele desligou muito depois do jogo. Tem muita bola que ele dava pra fazer um pivô característico dele, ele não fazia. E o Grêmio começou a dar um sufoquinho no Vasco. Por causa dessa falta de referência na frente. E o DVD consegue ser esse cara. Ele não é um cara alto, mas ele é um cara que tem corpo pra segurar essa bola. Aí depois do segundo gol ele parou de fazer isso. Aí a gente começou a ser prejudicado. O Andrés Gomes é um cara que, cara, é muito difícil. Muita gente comenta isso. Pô, mas com todo respeito, se eu não poder cobrar isso do cara, o cara tá no meu time. O Andrés Gomes, se ele melhorar essa finalização, o Vasco teria muito mais poder de fogo, poderia fazer mais gols nas partidas. O Andrés Gomes tem chance. O Andrés Gomes tem chance de fazer gols. Tem chance de aumentar números dele pelo Vasco. Os números dele pelo Vasco não são tão bons. Era até bom com assistência, mas nem assistência ele tá conseguindo dar mais. Mas ele tem conseguido, cara, fazer a vida dos laterais que jogam marcando ele o inferno. O Pavão hoje, que não é um lateral de ofício, mas um que passou mal com ele. Mas, repito, é o cara que precisa melhorar a finalização. Tanto de finalizar, finalizando pro gol, chutando, tanto de finalização de jogada, de dar um cruzamento, de dar um passe. Ele acaba pecando muito nisso. Teve uma jogada, acho que era pra fazer 3-0, se eu não me engano. Ele tira todo mundo, consegue driblar o cara, até apostar de canhota. Aí o cara na arquibancada pra mim, pô, mas ele não tem canhota. Pô, meu amigo, chuta pro gol, não interessa se não tem canhota. Aí ele acabou tentando dar mais um corte, acabou perdendo a bola. Chuta pro gol, pô. Chuta pro gol. Tava 2-0, arrisca. Se tivesse 0-0, tu poderia assim, caraca, vou ter mais cuidado. Mas não, chuta pro gol. Tava 2-0. Tentava fazer esse terceiro gol, botava um sufoco. E ele acabou não conseguindo. Enfim, eu dou destaque pra esses dois jogadores porque conseguiram puxar bem os contra-ataques pro Vasco. Eu queria uma coisa que eu não tinha reparado, eu reparei no estádio. Cara, o nosso 10, entre aspas, não é o Tietê, é o Thiago Mendes. É os dois atacantes aqui, o Thiago Mendes atrás dando um bote lá em cima. Tanto que a bola passava, a bola virava um Deus nos acuda. Eu tava muito incomodado com isso, o Tietê ficava um pouquinho mais atrás. Inclusive, vou falar um pouquinho de Tietê Tietê, Thiago Mendes e substituição do Renato Gaúcho, que hoje, meu Deus do céu, ele queria com emoção, porque ele tira o Thiago Mendes e o David, se não me engano, ele bota o França e o Enestrosa, Marino. O Marino, ok, a gente quer ver mais ele em campo. Eu acho que foi até o melhor jogo dele com a camisa do Vasco até agora. Tem um pouquinho mais de minutos. É um cara que consegue segurar a bola. Ele tem um corpo também. Agora, o Matheus França, o Renato Gaúcho quer matar a gente do coração. O jogo tava 2-1, ele botou o Matheus França. Ele não botou um Brenner, por exemplo, um Spinelli. Que são dois jogadores que, nada, tem mais um tato com a bola, consegue segurar mais a bola. O Matheus França não fez nada, pô, com todo respeito. Apesar de eu achar que foi a melhor partida do Matheus França com a camisa do Vasco. Uma bola que morreu do peito dele, tocou, assim, não fez nenhuma bizarrice na minha visão. Tentou atrapalhar a defesa deles, eu acho que entrou concentrado. Mas nada demais, nada que faça eu querer gostar dele, querer que ele jogue mais minutos. Acho que o Marino é um cara que tem que jogar mais. Dos que entraram, acho que o melhorzinho foi o. Eu nem sei, de verdade. Acho que foi o Marino mesmo. E o Pumita, né? O Pumita entrou bem mais uma vez. O Paulo Henrique, mais uma partida fraca, assim, abaixo do Paulo Henrique. Nada que. Nada demais, assim, absurdo. Caraca, que nojo, Paulo Henrique, que merda, não. Mas também não foi uma partida tão ruim do Paulo Henrique, na minha visão, na minha visão. Foi uma partida abaixo, mais uma vez. O Pumita tem que ser titular do Vasco, por enquanto o Paulo Henrique não volta à sua condição normal. E, cara, o melhor em campo hoje, sem dúvida, foi o Cuiabano. Gol, assistência, ou então duas assistências. Não sei se o gol foi dado pro Thiago Mendes, porque ele desviou nele. Enfim, eu acho que foi o gol do Cuiabano. Mas, enfim. Cara, o Renato Gaúcho terminou com o Matheus França, Hugo Moura e Tietchan na volância pra segurar o resultado. O Hugo Moura, o Renato Gaúcho é maluco. Apesar que eu achei que... Cara, eu acho que todo mundo jogou bem hoje, assim. Acho que mais abaixo só o Paulo Henrique e... Pô, sei lá, mano. O Piton, acho que até o Tietchan conseguiu cobrir bem os espaços. O Tietchan tava parecendo ser um pouco mais o Tietchan antigo, que conseguia ocupar muito espaço do campo. Acho que o Tietchan conseguiu fazer isso hoje. Acho que foi uma das melhores partidas do Tietchan com a camisa do Vasco, inclusive. Acho que, o Paulo Henrique e o Nuno, assim, os destaques negativos pra mim. Eu acho que
só. Não vou dar nota de cada um, não, porque acho que, apesar da falha no gol, o Robert Renan fez uma boa partida, mais uma boa partida do dupla de zaga. Só que o Robert Renan tem que zagueirar. Quando ele lembrar disso, pô, ele vai se tornar um zagueiro excelente. Não à toa, no segundo tempo ele jogou muito. Zagueirou no segundo tempo. O Robert Renan zagueirou no segundo tempo. Inclusive o Saldívia hoje não teve tempo pra gracinha. O Saldívia zagueirou. Jogou muito. Marcou muito bem o Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius estava buscando ele por ser mais baixinho, só que o Saldívia tava... No primeiro tempo, o Saldívia deu um mole pra ele. No pivô. Caraca, não tô conseguindo pegar esse pivô. No segundo tempo, ele tava conseguindo sair do pivô. E o Grêmio perde muita força quando tira o Carlos Vinícius e bota o Bright White. É um cara que não tem um pivô. O Luiz Castro deve ter percebido assim, pô, o pivô do Carlos Vinícius não tá me adiantando mais. Vou tirar. O Carlos Vinícius já tá cansado. Não adiantou muito e o Vasco venceu mais uma partida no primeiro tempo. Vou falar a nota de cada um. Léo Jardim, vou dar 0, porque me irritou. Demora a sair do gol. Dá uns bicão, nada a ver no tiro de meta, enfim. Paulo Henrique, nota 4. A dupla de zaga, 10 pro Saldívia, 9 pro Robert Renan. Robert Renan deu mole no gol, sim. Ele precisa consertar isso, sim. Mas é uma nota 9, jogou bem de novo. Cuiabano, 10. Jogou muita bola de novo, Cuiabano. Thiago Mendes, Hugo Moura e Tietê, vou dar 5 pra todo mundo. Achei uma 5 não. Tietê vou dar 7. Fez uma partida acima, assim, pra ele, né? Hugo Moura vou dar 5, não fez merda, mas também nada demais. E o Mendes vou dar nota 6. Pô, tava me irritando. Toda hora o Thiago Mendes caía, ficava meia hora. Sabia que o juiz não dava essas faltinhas e ficava toda hora caindo. Nuno, 0. DVD, Andrés Gomes, nota 9 por 2. Deveria até o gol, excelente depois disso. Enfim, os jogadores que entraram, não tem muito o que falar, entraram mais assim para segurar o jogo. Marino entrou bem, Rojas também entrou bem, tentou segurar. Só Piton já me irritou o suficiente. Enfim, nada demais. E o Vasco terminou o jogo com 2-1. Graças a Deus, o resultado feito no primeiro tempo. Mas um jogo que o Vasco decide jogar um tempo só. O segundo tempo até tentou começar com iniciativa. Só que decidiu o jogo em um tempo só. Vou mostrar para vocês aqui na tela a classificação. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Lembrando que tem jogos agora rolando. O Inter tá ganhando da Chape. O Vasco vai para a 9ª posição, 11 pontos. Que o Vitória tá ganhando aqui agora. E o Inter também tá ganhando. Você vê que o Vasco já tá num pelotão em cima ali. Já tá mirando ali um Bahia, um Flamengo. Já tá ali sondando essa área. Ali o Vasco. Parte de baixo aqui. Lembrando que, ó, o Vasco tem 8 jogos, o primeiro dentro da zona tem 6 jogos. Botafogo, o Santos é um time que vai brigar lá embaixo, eu acho que o Botafogo vai sair daqui, o Botafogo demitiu o técnico. Mirassol, estranho Mirassol aqui, mas eu tô achando que o Mirassol vai acabar brigando aqui até o final, sei não. Cruzeiro, me surpreende muito o Cruzeiro. Cruzeiro tem os 8 jogos. Cruzeiro não ganhou no campeonato ainda, não sabia, tô vendo isso agora. Cruzeiro não ganhou no campeonato ainda. O Arthur Jorge, agora vamos ver se vai, né? O Remo também tá aqui, eu acho que o Remo vai brigar aqui. Cara, eu acho que do Galo pra baixo, todo mundo vai brigar aqui, sabia? Eu acho. Não sei se o Vitória pode estar nesse bolo. Enfim, não é problema nosso. A gente vai, se Deus quiser, mirar mais em cima. Amém por isso. E é isso. Meu Instagram tá aqui na descrição. Me sigam lá que eu trago mais coisas. Tem vídeos lá do jogo de hoje. Vou postar lá. Se inscreva no canal, dê seu like. Cara, eu prometo que dessa vez eu irei trazer a entrevista do Renato Gaúcho aqui. Eu sempre não trago, eu sempre prometo, mas dessa vez irei trazer a entrevista do Renato Gaúcho, irei reagir aqui e postar o vídeo amanhã. Lembrando que agora a data FIFA, o Vasco só volta a jogar no dia 1º de abril, dia da mentira, mas a verdade é que Renato Gaúcho está com tesão. Valeu, rapaziada. Se inscreva no canal, deixe seu like e comenta aqui o jogo comigo. Tamo junto, até o próximo vídeo.